o pastor Adail trazendo a mensagem da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus queridos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus nessa noite, eu quero vos transmitir a divulgação, quero divulgar o curso de extensão do nosso Stadec, tornando-se uma igreja acolhedora. Esse curso ele vai acontecer nos dias 9, 11 e 13 de março, a partir das 19 horas, aqui nesta sede, a Rua Tereza Cristina 673, e os professores serão o pastor Azean Gomes e o nosso irmão Vitor Breno. O preço para a pessoa individual, solteiro, R$30, e para o casal, o valor de R$50. Os primeiros 50 inscritos, irmãos, eles teriam direito ao livro grátis. O livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora. E precisamos informar os irmãos que esses 50 primeiros já chegaram. Portanto, os irmãos que se inscreverem agora, a partir de agora, terão naturalmente que adquirir o livro, mas vale a pena. Nós até aconselhamos aos supervisores a enviarem pessoas que estejam sendo treinadas nesse tema, tornando-se uma igreja acolhedora. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu convido a todos nessa noite a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Devo dizer, meus amados, que para mim se constitui uma honra muito grande estar nessa noite ministrando aqui diante da igreja do Senhor, o que faço com muito temor e tremor. Para mim não é fácil estar tendo aqui a minha retaguarda, os meus pastores, à minha frente, homens e mulheres que pregam a palavra de Deus com desenvoltura, e estar nesse púlpito onde prega o nosso pastor, que é o nosso maior referencial de compromisso com o Evangelho genuíno, não é coisa fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, nessa noite, há de nos trazer uma palavra aos nossos corações. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo de número 25 em diante, nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, desde o momento em que o meu pastor me incumbiu dessa responsabilidade nessa noite, eu tenho que confessar para os irmãos que eu fui pedir socorro ao Espírito Santo, porque eu de mim mesmo não tenho o poder de escolher o que vou falar para a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, especialmente nesse momento, às terças-feiras, é o dia em que nós convencionamos a estar na presença do Senhor neste lugar, para ouvir a voz de Deus, naquilo que nós estamos precisando receber. O Espírito Santo, naturalmente, nós sabemos, meus amados irmãos, ele é o responsável pelo passo da igreja. O Espírito Santo, ele é o responsável pela orientação da igreja. O Espírito Santo, ele sabe muito bem a necessidade de todo aquele que nessa noite entrou aqui. Ontem nós estivemos aqui, tivemos uma ceia abençoadíssima, como todas elas. Tivemos sentado à mesa do Senhor, sentimos a presença de Deus. Hoje já estamos aqui de novo. Isso não é para qualquer um, isso é para aqueles que têm um compromisso e o desejo e a necessidade de ouvir a voz de Deus. Ninguém vem a esse lugar por acaso. Todos aqueles que se dirigem a esse lugar, nós sabemos, são trazidos, conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Naturalmente, em algum momento, algumas pessoas nem entendem bem o porquê vieram ou porquê estão aqui. Mas nós conhecemos como trabalha o Espírito Santo, e ele não precisa explicar nada para ninguém, ele simplesmente age. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava, meus amados irmãos, pedindo ao Espírito Santo, para que ele me concedesse a palavra dessa noite, o Espírito Santo de Deus vivificou ao meu coração um tema. O Espírito Santo vivificou ao meu coração o versículo de número 28, do capítulo 11 desse texto, que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, trago como tema dessa mensagem: vinde a mim, disse Jesus. Esse é o tema dessa mensagem, aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo pôs no meu coração. Naturalmente, o Espírito de Deus nessa noite, ele está dizendo para você e para mim: vinde a mim. Naturalmente, nós já ouvimos essa voz gloriosa em algum momento da nossa vida, e nós lembramos muito bem. Inclusive aqueles que já nasceram em um lar evangélico, aqueles que já experimentaram os ensinamentos do Espírito Santo desde a mais tenra idade. Num dado momento das nossas vidas, nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando aos nossos ouvidos: vinde a mim. Esse momento, meus amados irmãos, naturalmente foi um momento das nossas vidas, o momento em que nós estávamos naturalmente carecendo de ouvir a voz de Deus no que compete à salvação. Assim como todo ser humano, todos nós, num dado momento, nos encontramos carentes de Deus, ou nos entendemos carentes de Deus, já que nos encontramos carentes de Deus no dia em que nascemos, no dia em que enfrentamos este mundo, sem saber muito bem o que íamos enfrentar pela frente. Naturalmente, meus amados, já éramos totalmente dependentes e carentes da misericórdia de Deus. Mas houve um momento, meus amados, em que nós ouvimos a voz do Senhor, momento decisivo,
o vinde a mim do Espírito Santo de Deus. Jesus naturalmente em algum momento falou a cada um de nós, aos nossos ouvidos, e se alguém entrou aqui nessa noite e ainda não ouviu intensamente esta voz, você está ouvindo hoje o Espírito de Deus. Jesus está dizendo para você pelo seu Espírito nessa noite: vinde a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Espírito Santo vivificou em meu coração para trazer à igreja nessa noite. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei o que se passa com você, não tenho esse poder em mim mesmo de saber, mas o Espírito Santo de Deus me diz nessa noite, e Ele te chama a vir a Ele nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naturalmente, como Ele chama, Ele sabe o porquê Ele chama. Ele tem o cacife para chamar, porque Ele tem todas as respostas que o ser humano precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Não falo simplesmente das respostas que qualquer homem pode dar. Não falo naturalmente, simplesmente das respostas que os teóricos podem dar. Eu falo de coisas ocultas, coisas firmes, coisas altas, grandes, firmes, que nós não sabemos. Por mais esforçados que nós sejamos, por mais dedicados que nós sejamos como pastores ou líderes, nós não temos as respostas. Mas graças a Deus que nós podemos contar com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O texto que nós lemos, meus amados irmãos, nos diz que naquele tempo, respondendo Jesus, Ele diz: Senhor Jesus, meus amados irmãos, Ele estava naturalmente dando uma resposta. Ele estava se dirigindo a uma geração. Ele estava diante de uma geração esta, meus amados irmãos, que Jesus assemelhou, Ele fez uma pequena comparação a esta geração. Jesus Cristo estava diante de uma geração que Ele assemelhou, disse Ele, no versículo de número 16 desse texto, o Senhor Jesus, Ele diz: mas a quem assemelharei esta geração? Esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, tocamo-vos lamentações e não chorastes. Jesus disse: eu assemelharei esta geração. E Jesus estava diante de uma geração complicada. Jesus estava diante de uma geração que não sabia muito bem, meus amados irmãos, discernir os tempos. Eles estavam diante da plenitude dos tempos. Eles estavam diante do cumprimento das profecias. Eles estavam diante da resposta de Deus para a humanidade. Eles estavam diante do cumprimento cabal das profecias e da promessa de Deus para a salvação da humanidade. Mas eles não sabiam discernir. Então Jesus compara essa geração, meus amados irmãos, a meninos que se juntam, que se unem e se assentam nas praças e falam coisas simples, na mesma linguagem uns dos outros, de uma maneira muito simples de se entender, mas a reação daqueles que ouvem é uma reação completamente descabida. Uma reação que não condiz
com o significado daquilo que se está falando. O Senhor Jesus, ele diz: meninos que clamam aos seus companheiros, tocamos flauta e não dançastes. Tocamos flautas e respondestes de maneira estranha, incompatível com o tocar das flautas. Contamo-vos lamentações e não chorastes. Naturalmente, a reação desta geração era uma reação estúpida, uma reação incompatível. Era como se ao tocar dos instrumentos e das flautas, o resultado fosse choro, e ao contar de lamentações, o resultado fosse a dança. Jesus então comparou aquela geração, meus amados irmãos, a esta geração, que não entendia a simplicidade da linguagem do Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, meus amados irmãos, ele veio com uma mensagem muito simples. O Senhor Jesus, ele veio com uma mensagem muito simples e com uma missão muito clara. Jesus Cristo, ele veio morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, ele veio nos conceder a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pois nós sabemos muito bem, meus amados irmãos, especialmente os pregadores que estão aqui nessa noite, nós estávamos peremptoriamente condenados ao inferno. Nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas nós recebemos uma promessa de Deus. Nós recebemos uma promessa de Deus, e esta promessa, aquele tempo, aquele momento estava se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então vem falando de forma muito clara e simples, mas como que se aqueles homens daquele tempo, daquele momento, estivessem anestesiados, cegos, completamente com mentes cauterizadas. Eles não entendiam a mensagem de Jesus. A exemplo, meus amados irmãos, de um jovem muito rico, de um jovem ao seu tempo considerado um varão ou um jovem de valor, admirado pelos seus pares, fariseu, cumpridor da lei, chegou diante do Senhor Jesus. Isso está registrado também em Marcos capítulo 19, versículos 16 a 22. Este jovem chegou diante do Senhor Jesus Cristo, completamente equivocado, como se Jesus Cristo estivesse falando uma língua desconhecida. Aquele jovem chegou diante do Senhor Jesus perguntando o que deveria fazer para ser salvo. Jesus, de forma muito simples, adiantou a ele verdades que bem ele já conhecia. Jesus Cristo intentou conduzir aquele jovem ao entendimento de que a salvação dele não consistia simplesmente em uma obediência cega a mandamentos e leis. Jesus Cristo levou aquele jovem a entender uma coisa, que para que ele fosse salvo, ele precisava entender bem, não os mandamentos da lei de Moisés, isso ele sabia muito bem. Ele precisava entender algo muito mais simples. Ele precisava simplesmente entender que estava diante dele aquele que veio salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus então conduz, meus amados irmãos, aquele jovem
a compreender que o grande problema dele não estava em ele não atentar para os mandamentos da lei de Moisés. Jesus conduziu aquele jovem a entender que o problema dele não era a falta de conhecimento da lei. Jesus então, meus amados, ele menciona alguns mandamentos, dos quais ele conhecia muito bem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, ama o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e a tua mãe. Aquele jovem, naturalmente, meus amados irmãos, foi enchendo-se de si mesmo, e diante daquele que era e que é e que há de vir, ele simplesmente disse: ah, Jesus, então isso aí eu faço desde a minha juventude. Jesus disse: então faz uma coisinha muito simples, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. O texto diz, meus amados irmãos, que aquele jovem saiu da presença de Jesus de que forma? Triste. Triste. Poucas pessoas chegaram à presença de Jesus e saíram tristes. Todas elas não compreenderam a mensagem. Todas elas não discerniram a mensagem. Aquele jovem, meus amados irmãos, ele equivocadamente entendia que servia ao Deus de Israel. Equivocadamente ele entendia que servia ao Deus Todo-Poderoso. Guardava os mandamentos, sentia-se satisfeito por isso, e precisava simplesmente de um ok de Jesus para seguir em frente na sua vida de engano. Mas o Senhor Jesus, ele não deixa ninguém sair da presença dele enganado. Ninguém chega na presença de Jesus e sai enganado. Aquele que chega na presença do Senhor Jesus ao quebrado, carente, necessitado, sai da presença dele alegre, regozijando de ter encontrado o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquele jovem, naturalmente, meus amados irmãos, ele servia a um Deus que estava dentro dele mesmo. Um Deus chamado Ele mesmo. Um Deus que não era o Deus eu sou o que sou, que falou a Faraó e tirou o seu povo do Egito com mão forte. Aquele jovem servia a um deusinho que nada podia fazer por ele, o seu próprio eu. Aquele jovem servia a um Deus limitado, que pouco pode fazer por alguém nesta terra, chamado Mamon. Quantos não estão enganados, muitas vezes até dentro de uma igreja, servindo a um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso, que amou ao mundo de uma tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, servindo a um Deus absolutamente limitado e incapaz, servindo a um Deus que é o seu próprio ventre. O texto diz, meus amados irmãos, que aquele jovem saiu triste da presença do Senhor Jesus. Coisa rara, coisa muito rara. Louvado seja o nome do Senhor. Este jovem
ele é um perfeito exemplo de uma geração que não sabe discernir a voz de Deus, de uma geração que não sabia discernir a voz de Deus. Nós estamos vivendo tempos, meus amados irmãos, em que nós precisamos discernir a voz de Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que afine os nossos ouvidos, porque disso depende a nossa caminhada nesse deserto. Nós estamos atravessando um deserto perigoso. Nós estamos atravessando um deserto cheio de serpentes e escorpiões. Nós estamos atravessando um deserto cheio de montes e vales desconhecidos de muitos de nós. E para isso, meus amados irmãos, nós precisamos discernir a voz de Deus. Quando Ele tocar uma flauta, nós precisamos entender o tom da flauta. Quando Ele nos falar um lamento, nós precisamos entender o lamento de Deus. Nós precisamos nos fazer compreendidos, ou nós precisamos compreender a voz de Deus. Só existe um capaz de traduzir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus para nós. Este é o maravilhoso Espírito Santo. Naquele tempo também, meus amados irmãos, em que Jesus se achou diante de uma geração difícil, perversa, Ele pôde, meus amados irmãos, isso está registrado no capítulo 11, versículo 20 em diante. Jesus começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido. Jesus passou em rosto destas cidades, dizendo, diz o versículo de número 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, como que em pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo, disse Jesus, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ele ou teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Geração que não sabia discernir, geração que estava diante do Deus Todo-Poderoso encarnado, geração que estava diante da resposta que eles todos precisavam, mas vendo os milagres, e foi com esses milagres e prodígios, maravilhas, com essas ações do Senhor Jesus Cristo, que ele se apresentou para os discípulos de João um pouquinho atrás no texto. Os discípulos de João foram a Jesus perguntar se era ele mesmo, Cristo, que havia de vir. Jesus não respondeu, sou eu. Jesus disse, volta lá para João e diz que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de todos esses milagres, prodígios e maravilhas, diante do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, na mensagem que Ele trazia aos pobres,
estava a resposta que eles precisavam. Mas, meus amados irmãos, Corazim e Betsaida não soube compreender e discernir. Aleluia. Quanto Deus tem feito diante de nós, nos tempos em que nós estamos vivendo. Se eu pudesse, e se nós tivéssemos tempo para trazer, ou para chamar cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que já conhece o Senhor Jesus Cristo, para vir a esse púlpito e dizer alguma coisa do que você já viu Deus fazer, pelo poder do seu Espírito Santo em meio à sua igreja, eu tenho absoluta certeza, que cada um de vocês não teria uma só coisa para contar. Nós teríamos muitos milagres, maravilhas, provas incontestes do amor de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque o Senhor Jesus, o nosso Cristo, continua o mesmo. Louvado seja o seu nome para sempre. O nosso Cristo continua o mesmo. Aleluia. Nós estamos vendo o operar do Espírito Santo dia a dia nas nossas vidas. Existem momentos em que nós chegamos em nossas vidas a pensar de que daqui para frente não dá mais. Nós chegamos ao final da nossa caminhada. Quantos de nós já não chegou a esse momento? Eu já cheguei algumas vezes. De olhar e dizer assim, daqui eu não passo, não tem como. Não há como seguir em frente. Só um milagre. Quando eu abro os olhos, Jesus Cristo já fez o milagre. Fica só a responsabilidade de não esquecer jamais e deixar de contar. Porque o nosso Cristo continua operando milagres, continua fazendo maravilhas, não para engrandecimento de homens, porque Ele não dá sua glória a ninguém, mas para o louvor e a glória do seu nome, e a igreja do Senhor Jesus é testemunha disso. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, Ele é muito claro para nós. Ele é muito claro para nós. E naquele tempo, meus amados irmãos, como Jesus Cristo via tudo aquilo, Jesus Cristo faz uma oração ao Pai. Jesus Cristo, Ele faz uma oração ao Pai. E Ele diz, meus amados irmãos, as seguintes palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo de número 25. E as revelastes aos pequeninos. E Jesus se alegra com o Pai na sua intimidade e diz: ó Pai, porque assim te agradou. Pai, porque assim te deu prazer. Porque assim o Senhor resolveu fazer. Te dou graças, Senhor, porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos. Meus amados irmãos, e isso nos alegra muito, porque um dia nós chegamos a uma condição reconhecida por Deus como a condição de pequeninos, porque só conseguem enxergar a revelação da salvação de Deus em Cristo Jesus os pequeninos. O Evangelho, meus amados irmãos, não é uma mensagem para nós ouvirmos de pernas cruzadas, comendo pipoca e analisando o que nós estamos ouvindo para ver se está certo ou errado. O Evangelho não é para a mente de pessoas arrogantes e orgulhosas.
Deus não tem negócio com esse tipo de gente. O Evangelho veio para os pequeninos. O Evangelho veio para pessoas quebradas. O Evangelho veio socorrer pessoas doentes. O Evangelho veio socorrer pessoas que dizem e olham para si mesmo e dizem: não tenho mais estrutura para continuar. O que sei não me satisfaz. O que eu já consegui adquirir de conhecimento não me responde às minhas perguntas existenciais. O que eu pensava que podia me sustentar, já não tenho mais. O Evangelho, meus amados irmãos, veio para esse tipo de pessoas, pequeninos. E que são pequeninos, senão pessoas completamente dependentes, pessoas completamente carentes e dependentes do Senhor. Aí Jesus, meus amados irmãos, poderia, se não fosse Jesus, se não fosse pleno do Espírito Santo, porque sobre ele veio o Espírito de Deus e o ungiu. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. O nosso Cristo, ele disse isso dele mesmo, porque já havia sido vaticinado sobre ele pelo profeta Isaías. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, ao que me ungiu. Portanto, ele estava preparado para entender algumas coisas que ele havia de ver. E diante daquele cenário, daquela geração que não sabia discernir as coisas, Jesus Cristo poderia estar diante de um dilema. Jesus Cristo poderia estar diante de uma sensação de impotência e de uma sensação de o que vim fazer aqui. O Espírito Santo faz com que Jesus faça essa oração ao Pai e diga: Pai, eu te dou graças. Porque eu não vim para esse tipo de gente. Eu não vim para esse tipo de gente insensível. Eu vim para os pequeninos. Porque o que eu vim anunciar, tu revelas a quem tu desejas revelar. E aí, meus amados irmãos, vale um glória a Deus nessa noite. Porque nós já fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. O Espírito Santo de Deus já nos revelou ou não revelou? O Espírito Santo de Deus já nos fez ver, meus amados irmãos, o que muita gente ainda não consegue ver. Nós já conseguimos enxergar o que muita gente ainda não consegue enxergar, e tateando estão buscando encontrar onde? Em lugares que jamais encontrarão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então alegra-se, meus amados irmãos, com o Pai, e continua: todas as coisas me foram entregues, versículo 27, por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. A revelação do Espírito Santo, ela é indispensável. Jesus Cristo, ainda formando seus discípulos, num dado momento, Jesus Cristo ouve da boca de Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus. Que dizem os homens que eu sou? Jesus queria ouvir dos discípulos. Jesus queria ouvir o nível de entendimento, de revelação,
de compreensão dos discípulos, ele estava trabalhando a formação dos discípulos. Alguns disseram: dizem que tu és o profeta, dizem que tu és Elias. Simão Pedro, meus amados irmãos, então, tomando a palavra, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aparentemente, meus amados irmãos, parece uma mensagem, uma revelação simples, mas não era. Naquele momento, diante daquela geração, essa era a revelação, porque dizer tu és o Cristo significava desconstruir tudo que estava na cabeça de muitos discípulos, porque a expectativa deles não era de um Cristo, a expectativa deles era de um rei, vencendo a tudo e a todos, inclusive César. A expectativa de muitos era de um imperador poderoso, grandioso, que viesse implantar um reino, de tal reino, ou do qual reino eles seriam ministros, pessoas importantes. Inclusive, alguns deles estavam discutindo quem ia ficar à direita e à esquerda. Mas diante da pergunta de Jesus, Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Significava dizer: tu és o Cristo de Deus. Significava dizer: tu vieste morrer por mim. Tu vieste morrer em meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus então, meus amados irmãos, se dirige a Pedro e diz, Mateus 16 e 17, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí então, meus amados, no versículo de número 27, no versículo de número 28, o Senhor Jesus, então, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, em outra tradução, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estar sobrecarregado, meus amados irmãos, significa dizer estar com uma carga além do limite, está com uma carga insuportável, está com uma carga incarregável. Em outras palavras, vinde a mim, aqueles que estão quebrados, vinde a mim, aqueles que estão prostrados, vinde a mim, aqueles que estão desesperados, vinde a mim, aqueles que estão desconsolados, vinde a mim, aqueles que estão desesperançados, e eu vos aliviarei. Se você entrou nessa noite aqui, eu te digo pelo Espírito de Deus, e você veio para cá sentindo peso de uma carga insuportável, e você disse ao vir para cá, ou ao chegar nesse lugar: Senhor, eu não suporto mais. O Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite: vinde a mim, vinde a mim. Está faltando só uma coisinha para você,
Está faltando só você entender que essa carga você não pode carregar mesmo. O diabo, o inimigo das nossas almas, meus amados irmãos, ele colocou sobre os ombros da humanidade uma carga insuportável. O pecado, ele se constitui em um peso insuportável para o homem. Nós fomos chamados pelo Espírito Santo para viver uma outra vida, e não uma vida de pecado. Nós fomos chamados para viver uma outra vida, e não uma vida de pecado. Porque uma vida de pecado, ela é insuportável. Jesus Cristo veio exatamente por isso. A palavra de Deus diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e não é uma vida qualquer, como alguém pensa, uma vida que é simplesmente o coração batendo, os pulmões funcionando e o cérebro trabalhando. Não, uma vida abundante, uma vida física, uma vida emocional e uma vida espiritual plena. Mas esta vida, meus amados irmãos, que Jesus Cristo veio trazer para nós, ela não coincide com esta vida que muitos tentam mantê-la. Ao contrário, Jesus disse: aquele que achar e ganhar a sua vida, aquele que preza pela sua vida, perdê-la. Aquele, porém, que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus Cristo, meus amados irmãos, está dizendo: vinde a mim, pois eu tenho para ti uma vida, que não é esta vida passageira, que não é esta vida que a qualquer momento nós podemos perdê-la, que a qualquer momento nós podemos fechar os olhos. Ele está falando de uma vida que não era nossa, mas agora pode ser, e agora é. Ele está falando da própria vida que Ele conquistou na cruz. Ele está falando da vida que Ele herdou, porque nunca pecou. Jesus Cristo foi o único homem sobre esta terra que conquistou o direito de viver eternamente. Não haviam exércitos, homens poderosos, jamais pessoa neste mundo poderia tirar a vida de Jesus, porque Ele conquistou a vida eternamente. Mas Ele veio nos trazer a vida, Ele veio nos doar a vida, e morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo, Ele estava dizendo para nós, que nós não precisávamos continuar carregando o nosso jugo, nosso peso de pecado. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, meus amados irmãos, nada mais é. Jugo nada mais é do que uma peça de madeira para atrelar bois à carroça ao arado. Jugo nada mais é do que um instrumento sabiamente projetado para trazer alívio a um peso que se precisa carregar. Os bois, eles eram colocados lado a lado, e do pescoço de um para o outro era colocado uma canga ou um jugo, e aqueles bois carregando juntos na mesma passada, na mesma cadência, aquele jugo muito bem preparado para eles, tornava aquele peso que eles deveriam carregar leve,
muito mais leve do que a força resultante da força dos dois juntos andando na mesma direção. Aquele jugo iria trazer conforto para aqueles animais que precisavam carregar aquele peso, aquele arado. Jesus traz essa figura e ele convida o pecador, ele convida o homem, ele nos convidou a colocar sobre nós o seu jugo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: este peso tu não consegues carregar, mas ponha sobre você o meu jugo, porque ele é leve e ele é suave. É o jugo de alguém que não está submisso à morte, é o jugo de alguém que venceu a morte, é o jugo de alguém que triunfou sobre a morte, é o jugo de alguém que venceu o pecado e o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos convida a andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos convida a aceitar a sua companhia. Ele nos convida a aceitarmos a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. E o resultado é que encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, então encontrou com uma mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era dela. Caso, relacionamento proibido. Aquela mulher encontrou Jesus, e ele disse: vinde a mim. E ela foi, e encontrou descanso para sua alma. E aquela mulher que andava alquebrada, triste, envergonhada, que era motivo de escândalo a sua chegada em determinados lugares, agora andava de cabeça erguida, e já carregava outros nos ombros, porque o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. O Senhor Jesus encontrou-se com uma mulher cananeia, uma mulher pecadora, uma mulher amaldiçoada, uma mulher que para ela já estava decretada a sua morte. Esta mulher, meus amados irmãos, ela estava precisando, porque a filha dela estava endemoniada e sofrendo muito, e aquele peso para ela era insuportável, mas ela correu aos pés de Jesus. Ela abriu mão de toda e qualquer posição, e de toda e qualquer controvérsia religiosa, e correu aos pés de Jesus. E Jesus, depois de fazer alguns testes com aquela mulher, para ver se ela já estava na condição de pequenina, Jesus disse: vinde a mim. E ela foi. E Jesus aliviou o peso das costas daquela mulher. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, viu Jesus passando cercado de uma grande multidão, correu e tocou na orla, no manto de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vinde a mim. E ela foi. E ela foi salva e livre da sua carga insuportável. Um certo centurião, homem de posição, viu que Jesus ia entrando na cidade e mandou um servo dele falar com Jesus, porque naquele lugar um dos seus servos estava doente, quase à morte. Mas aquele centurião, sentindo-se pequenino diante de Jesus, sentindo-se indigno de chegar na presença do Mestre. É assim que se chega na presença de Deus, irmãos. É assim que se chega na presença de Deus. Você pode até sair daqui hoje sem receber o alívio, você pode até sair hoje sem receber uma resposta do Senhor Jesus, mas se você não chegar do jeito que esse centurião chegou na presença de Jesus. Ele chegou ao quebrado, pequenino,
Jesus, eu não fui porque eu não me senti digno de chegar na tua presença. E eu quero dizer mais uma coisa: o Senhor não precisa vir aqui não, manda só um recado, e o meu servo sarará. Jesus disse: vinde a mim, e o centurião ouviu e entendeu a voz maviosa do Senhor Jesus. Eu já vou concluir, meus amados irmãos. Assim também um mestre em Israel chamado Nicodemos chegou perto de Jesus e procurou à noite, porque ele estava incomodado diante de tanto conhecimento, diante de tanta maestria, diante de tanto conhecimento adquirido. Ele estava incomodado com a mensagem de Jesus, e Jesus falou para Nicodemos aquilo que ficou gravado no Evangelho de João, o resumo de toda a Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naturalmente, meus amados irmãos, aquele homem ouviu o vinde a mim de Jesus e entendeu. Uma mulher pega em adultério, pronta a ser apedrejada, ouviu a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, e entendeu. Leprosos, cegos, surdos, aleijados, endemoniados, acorrentados pelo diabo, ouviram a voz do Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, e entenderam. E o seu fardo foi tirado. E eu quero, com a autorização do meu pastor, o pastor Messias, pedir à igreja para ficar de pé nessa noite, porque o Senhor Jesus nessa noite, Ele está dizendo: vinde a mim. E eu quero crer nessa noite, Ele não está dizendo para uma geração que não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Naturalmente a igreja do Senhor Jesus aqui está, mas o Espírito de Deus te diz nessa noite: vinde a mim, disse Jesus. E eu quero perguntar nessa noite: onde está uma pessoa que ouviu a voz do Espírito Santo, dizendo: vinde a mim, que deseja vir a Cristo Jesus, a este altar? Pastor, eu já tenho a Jesus em meu coração, mas eu precisava ouvir essa mensagem, porque o meu fardo estava se tornando pesado. Mas o Senhor Jesus não está falando nessa noite só para quem ainda não o conhece, Ele está falando para aqueles que o conhecem, cujo fardo nessa noite se tornara pesado. E você veio nessa noite aqui e entendeu a voz do Espírito Santo e deseja se livrar do seu fardo nessa noite. O Espírito Santo de Deus te chama. Enquanto nós louvamos ao Senhor nessa noite, você pode vir ao altar do Senhor e sair nessa noite completamente livre do teu fardo. Se entrou alguém nessa noite aqui que não conhece o Senhor Jesus ainda, mas que ouviu a voz do Espírito Santo e deseja sair daqui uma nova criatura, você tem a oportunidade de vir até aqui, diante de toda essa multidão, e confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Onde está uma pessoa nessa noite? Venha em nome de Jesus. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, hoje Jesus é o rochedo divino. Hoje queres obter a liberdade, hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Tuas vidas
vidas aqui diante do altar do Senhor. Receber no coração. Mas se houver mais alguém nessa noite, não saia com fardo pesado nessa Pelo noite. sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o cheiro divino. Nós vamos orar ao Senhor, meus amados irmãos, nessa noite. Nosso pastor nos autoriza a nós fazermos essa oração no nome de Jesus. Mas se houver mais alguém nessa noite, alguém a quem o Espírito Santo falou, em frente a essa multidão, despreze aí o peso das pernas e corra ao